Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Entrevista. Hoje a gente tem um tema muito interessante. Estamos no início, nessa fase do ano que se fala muito sobre o famoso Setembro Amarelo. Um combate ao suicídio, um combate pela vida, pró-vida. E a gente precisa trazer essas informações porque, infelizmente, o índice de pessoas que sofrem com depressão maior, com crises da síndrome do pânico, ansiedade, problemas emocionais, que infelizmente estão aí batendo na porta de muitas pessoas e em algumas já estão morando há bastante tempo. E nesse período a gente levanta uma bandeira amarela de pedido de socorro para que possamos combater uma taxa alta de pessoas que tiram a própria vida como busca para solucionar o problema. Hoje eu converso com ela que já esteve no nosso programa, volta hoje, é psicóloga, uma grande profissional. Simone Rosa está aqui comigo hoje. Boa noite, Simone. Boa noite, Anderson. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela confiança, Eu estava brincando com a produção que hoje a gente vai falar de Setembro Amarelo com Simone Rosa e o Anderson de Verde. Aí tá top o negócio, tá tudo muito bem, Tá a gente colorido. precisa trazer esse assunto de uma maneira muito leve, porque é um assunto muito pesado, né, Simone? Falar sobre Setembro Amarelo, o que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida, os problemas emocionais que são tão intrínsecos na pessoa, é muito difícil isso. É um assunto bem delicado, né, Anderson? Mas que a gente precisa falar sobre ele. Verdade. É a informação que desmistifica, né? Que traz, assim, um aumento da consciência, um aumento da visualização de recursos que eu posso ter para evitar chegar a esse ponto, né? A gente tem vários outros assuntos difíceis, né? Como guerra, tragédias, e a gente fala sobre isso, né? Amplamente. Então, por que não falar de um assunto que vai trazer vida? É verdade. Né? Para a gente entender um pouco mais, vamos dar uma olhada nessa reportagem e, na sequência, a gente começa a conversar sobre Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, destaca a gravidade desse problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que o suicídio é uma das principais causas de morte global, superando o número de vidas perdidas para HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio ocupa a quarta posição entre as causas de morte, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. No Brasil, a situação é alarmante. Cerca de 14 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano, o que equivale a uma média de 38 suicídios por dia. As taxas de suicídio variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. Esse fenômeno, que pode afetar pessoas de todas as idades, origens e classes sociais, exige atenção e ações concretas para sua prevenção. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e atendimento 24 horas pelo telefone 188, como uma medida fundamental para ajudar quem precisa conversar e encontrar um caminho para lidar com a dor. Tá aí, gente. É um assunto muito amplo, né? A gente tem um espaço até limitado para poder tratar disso, mas a gente não pode deixar passar, né? Setembro chegou, todo mundo está falando sobre essa luta pró-vida, mas existem os gatilhos, os passos até culminar num suicídio. Na reportagem, 38 suicídios por dia é um número alarmante. Existe uma estatística, inclusive, que fala que no mundo esse número são a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. Isso no mundo? No mundo, Eu ouvi uma história, eu queria compartilhar, e se você já ouviu isso, me confirma, ou, olha, Anderson, isso aí não existe. Em alguns momentos, quando acontece um ato suicida,
pode ter um laudo pericial das autoridades para preservar a família, tentando desviar esse motivo. É como se, para a família não ficar chocada, porque a família sofre muito com isso, né? É como se passasse a mão na cabeça. Olha, não foi suicídio, não. Isso aí foi um remédio que deu errado. Existe essa história mesmo? Anderson, eu desconheço essa Que história. bom, né? Que bom. Então, é uma história que... Até porque isso precisa ser, digamos assim, identificado para contar para estatísticas, né? É a estatística que faz a gente ter as análises e as medidas preventivas. Sim, verdade. Então, assim, eu desconheço. Agora, talvez essa história ela tenha sido construída porque é muito impactante para a família, né? Existe casos assim que a família, né, os arredores, os amigos, aqueles mais próximos, eles começam a ter casos de depressão, né? Por consequência, né? Nossa, estava aqui comigo, eu não vi, eu não percebi isso. Exatamente, né? Pode vir até que é um sintoma da depressão, um sentimento de culpa. Sim, né? Vira uma culpa, e como que eu não vi, como eu não observei, e né? essa culpa tão permanece, perto. né, por um longo tempo até ser tratada. O luto em si já é algo bem difícil, né? É verdade. E agora imagina um luto motivado por um óbito desse tipo, né? Sim. Então, assim, a família precisa ser acompanhada também, né? Pós o suicídio, né? Agora, é um assunto que a mídia não costuma tratar e a gente se surpreende quando vê esses índices de pesquisa. A cada 40 segundos uma pessoa, 38 pessoas no dia aqui no Brasil tiram a própria vida. No jornalismo, a gente não costuma reportar esse tipo de notícia. Por uma questão, e isso já é uma tradição do jornalismo, né, que a preocupação de não gerar ou promover uma influência, né? Nossa, é tanta gente assim, então se vier um pensamento desse na minha cabeça, eu não sou tão anormal assim, e aí pode motivar a pessoa a fazer. Esse é um dos motivos do porquê jornais, seja de TV, rádio, até internet, você percebe que os grandes veículos de comunicação não registram isso para não gerar essa influência. Mas o fato do silêncio da imprensa ao longo desses anos não impediu com que 38 pessoas por dia tirassem a vida. Exatamente. Aí a gente questiona, né, essa postura, né? É uma postura eficaz? Será que está sendo uma postura eficaz? Os resultados não provam essa eficácia, né? Exato. Isso é um problema. E eu considero assim que o silêncio protege. O silêncio vai proteger a situação. O silêncio vai proteger a ausência da informação. A questão é que esse silêncio, quando a gente vê em outros assuntos na sociedade, é assim, nossa, ninguém fala de tal coisa ou de tal informação. Um tabu, né? Cria-se um tabu. Então, assim, bom, se ninguém fala, não existe, não é um problema, não precisa de políticas públicas. Exatamente. Mas hoje a questão do suicídio já é algo voltado para uma política pública, né? Sim, até acredito que o Setembro Amarelo abriu muito isso, né? Esse leque. Em 2015, né, o Brasil ele agregou essa campanha, né, essa campanha mundial, lançada pela ONU em 2003, e o Brasil acolheu em 2015, né? E a gente vê movimentos tanto do setor privado quanto do setor público, né? A gente vê o Cristo Redentor, né, sendo projetada ali a luz amarela. Então, de alguma forma, as empresas, o setor privado, né, também trazem campanhas, o próprio informações. CVV, né? CVV, está aberto ali. É uma das ONGs mais antigas que nós temos, né? E ela registra de 1962 até 2003 40 milhões de atendimentos. Nossa! 40 milhões de atendimentos. É muita gente. E, assim, é bom a gente enfatizar, né, que o CVV é um recurso.
né, para que a pessoa ela tenha... Porque assim, Anderson, as estatísticas mostram que 90% dos casos eles poderiam ser evitados. É muito Sim. significativo De 38 isso, né? pessoas por dia no Brasil, teríamos aí talvez um número para 4, 5 pessoas. Olha que queda, né? 4 pessoas que chegariam a culminar o suicídio. 34 não. E assim, o que protege isso? Eu considero que seja a informação. Porque, assim, o suicídio, ele tem etapas, né? Primeiro vem o pensamento, a ideação... Ninguém acorda do nada, vou tirar a vida. Não é assim. Existe uma situação de estresse. A pessoa está bem no trabalho, a família está bem, a pessoa acorda num domingo ensolarado e fala assim, acho que eu vou dar... Não é assim. É um processo, não né? É um processo. Quais são, digamos assim, os motivadores, né? A depressão, a depressão maior, a depressão grave, né? A depressão, ela tem leve, moderada e grave. A depressão grave, que começa a ter essas ideações, né? E as tentativas. Existe uma diferença, né? Ideação suicida e tentativa. Exatamente. Porque a ideação, qual é a diferença? A ideação, ela vem com o pensamento, ela vem com a fala. Ai, essa vida tá ruim, né? Só que é uma fala ainda não pensada em tirar a própria vida, mas já se manifesta por essa fala? Já pode se manifestar por essa fala. A própria pessoa não tem uma consciência do que está... De onde pode chegar com essa fala, mas já manifesta? Dependendo do quadro que está motivando essa ideação, aquilo só vai crescendo, né? Esse pensamento, ele vai sendo consolidado. Tanto pensar, vai se estruturando. De tanto pensar, vai se estruturando, vai se consolidando, até chegar a outra etapa, que é a etapa da tentativa. E aí... É muito pouco provável que quem comete o suicídio foi assim de primeira. Existem as tentativas, né? E é bom a família saber, porque as recorrências da tentativa acontece o ato, né? De verdade. Né? É a primeira tentativa e aí não deu certo. Que bom que não deu certo. A pessoa continua viva ali lutando. Tem um forte indício de ter uma segunda tentativa. Exatamente. Se não houver uma intervenção. Uma intervenção, ver o que está acontecendo, buscar um tratamento, né? Se for a depressão, precisa de um tratamento, porque não tem só a depressão como motivador, né? É verdade. Quais são os mais comuns, Simone? A depressão, em primeiro lugar, né? O transtorno bipolar, porque ele também tem essa fase da depressão, né? E justamente a bipolaridade tem os extremos, é nesses extremos que mora o grande risco, né? Digamos, nessa transição, né? Porque a pessoa está saindo desse quadro de depressão, que é um quadro, digamos, mais fragilizado, e ela começa a ter o seu estágio mais de coragem, né? Mais de força. Só que ela não usa isso para dar a volta por cima. Às vezes é na luta para poder acabar com o problema. Com o sofrimento, exatamente. Porque o suicídio é isso, né? É acabar com o sofrimento. O sofrimento. A pessoa não tem o objetivo exatamente de tirar a vida, de não querer viver. Ela tem o objetivo de resolver o problema. Na verdade, ela quer viver, mas sem aquele problema. Mas ela não encontra uma saída, né? A saída, na verdade, que ela encontra é essa. É tirando a vida. Então, aquele sofrimento acaba, né? Dependendo do que seja, até que traga sofrimento para a família, mas como, digamos assim, os pensamentos estão muito disfuncionais, ela entende que a ausência daquele sofrimento, daquele problema que ela está carregando, também vai proteger a família. E a pessoa, a portadora desse transtorno de depressão ou bipolaridade... Transtorno afetivo bipolar. Tem uma hora que a pessoa fica cansada de passar por esses altos e baixos dentro dela, né? Mas a gente precisa entender que a depressão, ela tratada adequadamente, ela tem a remissão de sintomas. A gente precisa ter essa consciência, né? A depressão, ela não é para sempre.
ela só precisa ter a consciência de que eu tenho a doença para que eu seja tratado, para que isso seja tratado adequadamente. E é importante a pessoa ouvir isso até fora dessa grande crise de depressão, porque na hora da crise, na hora que a coisa está apertando, é difícil acreditar que tem uma saída, né? Nossa, não é para toda a vida, mas olha só, isso aqui parece não ter fim. É a hora que a família precisa estar muito perto, né, Simone? Mas eu insisto em falar, Anderson, que a família não vai ter essa consciência se não tiver essa informação. Se banalizar a questão, E quando sabe? você fala em banalizar, é porque as pessoas não costumam levar a sério quando o outro está com depressão? Não costumam considerar a depressão como doença. Consideram E como o quê toda que você doença, percebe? ela precisa ser tratada, né? É como se fosse digamos assim, uma tristeza transitória. Vai Você só passar, vive triste? daqui a pouco passa, sabe? Isso vai passar. Vamos na rua. Procura alguma coisa para fazer, alguma coisa divertida, que isso vai passar. E se não tiver o tratamento adequado, da depressão leve, ela vai para moderada, da moderada para grave, né? Existe uma estatística que diz que menos de 50% das pessoas que têm depressão são tratadas adequadamente. Nossa, é um número bem considerável. E por quê? Por falta da informação, né? Agora, da banalização, ou por falta do acesso ao tratamento. Você falou que as pessoas costumam dizer, né? Vamos fazer alguma coisa para se divertir, vamos sair daí, vamos para a rua, vamos para o shopping, vamos fazer compras, vamos na praia. Quem está numa situação dessa, deprimida, e se for numa depressão grave, essas frases pioram o paciente ou pode surgir como, de repente, uma ideia, será que funciona? Ou evidencia mais, olha, a pessoa não sabe nada do que eu estou sentindo e quer achar que vai resolver assim. Por que eu considero que piora? Porque a depressão não é uma questão só comportamental. Ela traz uma desregulação nos neurotransmissores, na dopamina, na noradrenalina, na serotonina, né? Que são hormônios que regulam o nosso humor, regulam o nosso ânimo, né? Inclusive, reduzem, eles regulados, a dor. Então, quem tem depressão também tem muita dor, né? Sente muita dor física. Então, porque se manifesta, né? Exatamente. Então, assim, não é um simples passeio, porque se chegou a esse ponto dessa desregulação, né, desses neurotransmissores, dessa nossa neuroquímica, precisa de um tratamento, inclusive medicamentoso, né? E aí, nesse caso, às vezes, só a psicoterapia não vai ser suficiente para ajudar. Perfeito. Preciso de remédio. Mas e os preconceitos? Isso. Os medicamentos, né, psiquiátricos, digamos assim, eles começaram a ser usados em 1952, né? O Prozac, né? O fluoxetina hoje. E ainda é um período muito pequeno, assim, né? Mesmo com 72 anos já de estrada? Mesmo. Até porque existe todo um preconceito em volta das doenças. Até dos profissionais, né? Tem gente que tem preconceito de ir na sua consulta porque... Muito! E no psicólogo você tá maluco, você tá maluca, né? Fazer terapia, ir no psicólogo, não significa também que você tenha um transtorno. Também tem a ver com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, Sim, né? Verdade. Até para que você alcance horizontes maiores, né? Então, mas voltando à questão do medicamento, a ciência cada vez mais, né, tem aberto leques aí de opções de medicamentos, né? Antes eram o fluoxetina, o mais famoso, hoje tem muitos outros no mercado. Mas é importante a gente dizer que nessa desregulação dos neurotransmissores, o medicamento, ele funciona nessa regulação, ele só vai regular isso, né? Todo o nosso corpo, ele funciona com uma química, Sim. né? O suco gástrico é uma química,
né? Nossos hormônios é uma química. Quando a gente tem uma acidez no suco gástrico, aquilo provavelmente vai causar uma gastrite. A gente não usa o medicamento para regular? Sim, sem dúvida. É a mesma coisa o medicamento, é para regular uma neuroquímica. Sendo que tem essa questão do preconceito e uso inadequado, né? Muitas pessoas, né, quando se sentem ansiosas ou com um desconforto emocional, elas usam os benzodiazepínicos, né? Os famosos Rivotris da vida. Rivotril, clonazepam, né? Que infelizmente se compra sem receita em muitos lugares. Sim. Toma-se a quantidade Indiscriminadamente. E Anderson não trata, sabe? Benzodiazepínicos não tratam. É só SOS, né? É só SOS. Esses sim causam a dependência, né? Porque ele tanto traz que um a tarja bem-estar é um emergencial, né? prazeroso Ali. e emergencial. Acalmou. Isso aí. Ah, se tiver de novo, vou tomar de novo. E aí fica. Exato, né? A tendência das doses precisarem ser aumentadas é maior, por isso que vem a dependência e por isso que é tarja preta. Agora, os medicamentos que tratam, né, de bipolaridades, estabilizadores de humor, os antidepressivos, eles vão regular essa neuroquímica só. E eles são tarja vermelha, não são tarja preta. E eles não causam dependência. Estou precisando de serotonina. Vou Isso tomar um aí. medicamento que vai deixá-la nos meus encontros neurais numa quantidade que... Adequada, né? E a gente precisa entender que tudo isso é em busca de qualidade de vida. Né? Tem pessoas que acham que quando vão tomar o medicamento psiquiátrico, já é fim da estrada. Nossa, estou tomando isso aqui, acabou. Agora eu vou ser escravo desse remédio para toda a vida, não vou ter mais qualidade de vida. Só que não é bem assim, porque quando se regula, exatamente, aí começa a qualidade de vida. Aí que começa a vida, né? É igual, digamos assim, medicamentos para hipertensão. Você pode tomar pelo resto da vida, né? Não vou dizer que com medicamentos psiquiátricos tem pessoas que elas recebem alta e outras precisam fazer uso contínuo mesmo, Sim. né? Mas eu comparo com um medicamento para quem é hipertenso. Ninguém que está com a pressão 20/10 fala assim, ó, vamos ali na praia. Pois é. Respira um ar puro que vai ficar bom. Que vai ficar bom, exatamente, né? Aí a pessoa chega lá na praia e começa a ficar com o rosto deformado que está tendo um AVC. Exatamente. E o uso do medicamento é mais, digamos assim, é mais confortável para a pessoa buscar, tratar, usar o medicamento. E aí eu pergunto, qual é a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Né, de usar um medicamento psiquiátrico que vai atuar numa neuroquímica e um medicamento para hipertensão. Os dois, eles têm a finalidade de trazer qualidade de vida, Sim. de trazer remissão dos sintomas, de trazer conforto. O bem-estar de novo para aquela pessoa. Exatamente. Né? Vida, né? Pois é. Simone, vamos ver a primeira pergunta aqui na tela. Vamos ver o que vai vir pela frente. Joga aí. Quais são os sinais de alguém que pode estar em risco de suicídio? Então, os sinais, eles podem ser diversos, né? A pessoa, ela tem uma verbalização suspeita, digamos assim, né? De reclamar da vida, de querer desistir da vida, situações, momentos que eram prazerosos para ela, aquilo ela perde passa, a não graça. tem sentido, né? Fica preto e branco, perde o colorido, não tem mais graça, né? A pessoa gostava de sair para se divertir, passava o fim de semana visitando amigos e tudo mais, do nada ela fica em casa. Sim. Não se comunica, e assim, não tem interage. um cansaço, uma fadiga, né? Pode acontecer. Digamos assim, cansada de viver até. Pode acontecer de ser um cansaço, esse de viver,
e a pessoa mesma, sozinha, não consegue identificar e fala assim, nossa, eu tenho me sentido tão cansado para fazer as coisas, tenho me sentido cansado para ir na rua, tenho me sentido cansado para visitar fulano. Ah, não vou arrumar a casa não, que eu estou cansado hoje, estou meio sem vontade. Pode se confundir com simplesmente aquela falta de vontade momentânea, que às vezes a gente não quer sair, a gente não quer fazer nada dentro de casa. Isso é natural. Tem dia que a gente quer arrumar tudo, tem dia que a gente não quer arrumar nada. Sim. Mas qual é a linha que divide, né? É algo persistente. Ah, não é só hoje. Não, é algo persistente e ele vem acompanhado de outros sintomas também, né? A pessoa, ela perde a concentração, geralmente, ela perde o foco, ela perde a perspectiva de vida. Para né? que fazer isso se Isso, vai dar em nada? Exatamente. Tem uma perspectiva negativa de vida, pode vir também com uma baixa produtividade no trabalho, né? Um desempenho escolar também baixo. Existe uma mudança de humor, né? Se a gente for classificar didaticamente, uma mudança de humor, uma mudança cognitiva de pensamentos e uma mudança física, né? Que ela vai relaxando, só que não vai relaxando para descansar, ela vai relaxando com tudo. Ela vai abrindo mão de tudo, Exatamente, de coisas prazerosas, né? E às vezes coisas necessárias, como tomar um banho, pentear o cabelo, escovar os dentes. Cuidado pessoal, né? O cuidado pessoal. Quando chega nesse ponto, é um alerta mais que amarelo, é um alerta vermelhaço já, né? Porque essas características são características da depressão, né? E a depressão, ela se agravando, ela pode ter essa consequência. Então, assim, para que a gente possa prevenir esse ato, né, do suicídio, a gente pode prevenir antes num quadro de depressão, né? Na depressão leve, na depressão moderada. Talvez não precise chegar a esse ponto. Até depressão grave tem tratamento. Sim, a depressão grave... Mas é mais intenso o tratamento, não? É a depressão que realmente necessita de medicamento. Mas e terapia. Até chegar lá, passou pela moderada, passou pela leve, né? Exatamente. Então, é um mais desenvolvimento, fácil. né? E as pessoas ao redor precisam estar... Por isso que a informação é importante, né, Anderson? Quando eu falo que a depressão moderada e leve seja mais fácil, não é que é mais fácil de suportar, não. Que depressão é depressão e vai ser sempre ruim de sentir. Mas os tratamentos são mais acessíveis, são mais fáceis de ter a remissão dos sintomas, né? E também, assim, a pessoa não perde tanto a produtividade, a sua rotina de vida não é tão modificada, né? Tem ali o desconforto, tem ali todos esses sintomas, claro, de forma mais leve e moderada, mas ela ainda consegue levar a vida, sabe? É como se ela levando, tivesse... mas não no máximo. Arrastando corrente ali, né? Ela sente isso. Sente isso. Vamos ver a próxima pergunta. Joga aí. Como podemos ajudar alguém que está passando por uma crise emocional? Que tal levar para ver um filme no cinema? Uma comédia vai resolver o problema, é o que muitos pensam. Falar do assunto é bem importante, né? Vendo alguém, né? Percebendo que alguém não está bem no seu estado emocional, é importante, né? Chegar, perguntar, falar. Freud falava que o falar já é terapêutico, né? Então, por isso que, inclusive, 90% dos casos podem ser evitados só no falar, né? Dar uma palavra de apoio, mostrar um acolhimento, né? E não julgamento, né? O que a gente tem é muito isso também, né? As pessoas que passaram por tentativas de suicídio, elas costumam ser muito julgadas, criticadas, né? Chamadas de fracas. As pessoas acham que quando alguém faz uma tentativa de suicídio e depois tem um encontro de família, você acha que a pessoa que tentou o suicídio não percebe os seus olhares quando ela passa, seus comentários de canto de boca? Isso fica pior para a pessoa. Fica pior para a pessoa, porque isso só aumenta o sofrimento. Né? O acolhimento, ele, digamos assim, ele dá uma abrandada, né? Ou então aquela coisa exagerada, né?
de tratar ao máximo para que não tente de novo. É importante ter uma supervisão, né? Para quem já teve essa atitude, é importante estar sob supervisão. É importante recolher qualquer material, né, que possa trazer um Objeto, perigo, né, de objeto, risco. exatamente. É importante. Agora, a gente, familiares, amigos, né, de pessoas que passaram por essa situação, de ter alguém que teve essa tentativa, não banalizar essa tentativa, sabe? Não banalizar nenhuma fala, não banalizar nenhuma tentativa, sabe? Se houve uma tentativa é porque ali tem ou um indício de depressão, né? Ou um indício de bipolaridade, pode ser até um caso até de uso de entorpecentes, né? No momento de alucinação, né? Isso também está nas estatísticas, esse caso. Então, esquizofrenia, que também tem muitos casos de alucinação, né? Então, a pessoa precisa, assim, ficar sob essa supervisão. Quem está ali ao redor, que se deparou com uma situação dessa de um ente querido, de um amigo, precisa estar atento a isso, para que essas tentativas, elas não sejam, em uma vez, né? bem-sucedida. E aí a gente traz à tona a questão da superficialidade dos relacionamentos, que a gente convive, mas não conhece. Né? E aí relacionamentos rasos, muito, né? Bauman, que é um sociólogo, fala dos relacionamentos líquidos, né? Exatamente. Que não tem a solidez. Não tem profundidade. Não tem aí profundidade. Você não sabe. Ele falou isso, mas eu não conheço, não sei se é realmente isso. Deve estar só chateado com a vida. E aí, talvez o Setembro Amarelo também levante essa questão da gente criar vínculos reais com as pessoas, né? Não só pelas redes sociais, que infelizmente são extremamente superficiais. Né? Vamos para mais uma pergunta? Joga aí. Quais são os mitos mais comuns sobre o suicídio que precisam ser desmentidos? Assim, é que foi um ato de fraqueza, né? Porque não é... Tem que ter muita força e muita coragem para fazer um ato desse. A gente precisa entender que aquela pessoa, ela estava em franco desespero. E que ela tomou uma decisão de vida, né? Ainda que seja optando pela morte. Mas a decisão dela, corajosa, foi de cessar o sofrimento ou aquele problema que ela estava passando, que ela não via a solução. E isso a gente precisa entender. Ela realmente não vê a saída. Ela acha que está tudo perdido. E está tudo perdido, né? Até porque, em função de toda uma desregulação neuroquímica, né? Falta de concentração, o raciocínio é mais lento realmente, né? Então, tem toda uma parte cognitiva prejudicada. Então, isso é um caminho que leva também a essa tomada, né, inadequada de decisão. A gente fala sobre a questão de força da pessoa que tem depressão e tem uma tentativa de suicídio, não é evidenciando ou enaltecendo essa coragem, essa força, não. A gente só está deixando aqui claro que a pessoa que faz isso não é por fraqueza. Exatamente. Exatamente. Ela está tentando resolver o problema da única maneira que ela tem na cabeça. Sim, né? sim. Então, não é um louvor pela pessoa que fez isso. Nossa, daí foi muito corajosa. Não. Mas não é a fraqueza, porque ela é muito fraca, se rendeu. Não é bem isso, era um mito que a doutora tirou. Vamos para mais uma? A última pergunta, porque nosso tempo já está quase estourado. Como as pessoas podem cuidar melhor da sua saúde mental no dia a dia? Eu considero assim que eu como terapeuta cognitiva comportamental, né, o nosso pensamento ele precisa ser muito cuidado. Sim. Né? Nós temos muitos pensamentos disfuncionais e a gente precisa entender que pensamento não é realidade. E às vezes a gente
se deixa levar por pensamentos. O problema é quando se funde, né, a pessoa com pensamento ali, Isso. acha que aquilo ali é a verdade, é tudo que ela tem. E muitas das vezes está disfuncional, né? A terapia, ela é esse recurso também, né? O cognitivo comportamental. Ela vai mostrar para aquela pessoa que tem alternativas. Aquela não é a única alternativa, né? Então, ter uma vida saudável, uma vida com... a gente, né, tá no protocolo de uma vida saudável, atividade física, né, que é comprovado que ajuda na construção de circuitos neurais, E não né? só E regula a nossa neuroquímica também. É verdade. Depois né? de um bom treino, a pessoa sente-se um pouco melhor. Sim, é liberação de endorfina, de serotonina. E não precisa ser só academia, não, gente. Uma caminhada, uma Sim. corridinha, uma pedalada, Sim. né? jogar tênis. Tem um esporte, né? Praticar um esporte. jogar bola. Né? Sim. Tem gente que é bom de bola. Eu sou horrível de bola, mas quem é bom pode jogar. Isso dá um efeito muito bom. Muito. Relacionamentos interpessoais saudáveis, né? A gente precisa, como a gente estava falando, sair dessas relações rasas e ter relações mais sólidas, mais consistentes. Às vezes com menos pessoas, né? Essa é a tendência, né? Porque quando você tem contato com muita gente, na verdade você não tem contato com ninguém. São contatos muito superficiais. Amigos né? são poucos, dá para contar nos dedos de uma mão, mas que sejam aqueles que vão estar com você. Sim. Né? Momentos difíceis todos nós passamos, né? Bom seria se a gente pudesse cortá-los. Mas a gente não tem controle de muitas coisas, né? Tem as variáveis que a gente não controla e que chegam até nós. Verdade. Né? Até para nos amadurecer, para a gente usar os nossos recursos que às vezes a gente nem sabia que os tinham, né? Então, entender que a vida tem essas situações que nos trazem, às vezes, tristezas, dor, frustração, mas a vida é só isso. Se fosse só isso, não é só isso, não tinha sentido né? ter vida. Pois né? E tem uma técnica muito interessante que eu gosto, assim, que é bem simples, que é você fazer um diário de gratidão. E Olha, gratidão isso é por muito pequenas simples. coisas, sabe, Anderson? Eu acordei, tomei um banho morno. Isso não é motivo de gratidão? Quantas pessoas têm oportunidade de acordar bem, tomar um banho morno? Quantos né? podem acordar e levantar da cama? Da cama, sabe? Entrar no chuveiro, ter uma refeição, sabe? Diário de gratidão por pequenas coisas. Né? A gente não pode esperar por coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias, o próprio nome diz, não acontece todo dia. É verdade. Né? As ordinárias acontecem direto. Exatamente. E são elas que nos trazem a vida, né? Todos os dias a gente está aí recebendo, né, as coisas boas que também acontecem. Então, a gente precisa reconhecer que dia a dia também acontecem coisas boas, né? E não esperar só pelo extraordinário, senão a gente vai ficar frustrado. Vai ter mais frustração do que satisfação, né? É verdade. Gente, eu queria muito mais uns 3 ou 4 programas para a gente continuar conversando, mas o nosso tempo estoura aqui. Mas, Simone, deixa o seu Instagram para quem quiser te acompanhar. Sim, é @SimoneRosaPC. Né? Lá tem meu material, tem informações, né? E a gente pode trocar bastante informação pelo direct, né? Estou disponível por lá também. Então, fiquem à vontade. Simone Rosa PC. PSI no finalzinho, tá, gente? Simples assim.